Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar meditando na palavra de Deus e continuar falando a respeito da doutrina da expiação. É simplesmente algo fenomenal, é algo tremendo demais. Eu não sei nem como é que eu descrevo a doutrina da expiação. É algo glorioso, tá? É algo muito glorioso. Nós já falamos bastante sobre isso. Tem vídeos aí, tem 2 vídeos específicos tratando da questão da expiação. E agora eu quero chamar a sua atenção para a cerimônia do dia da expiação. Nós já lemos que havia um dia no calendário religioso judaico em que eles tinham que parar para ir ao templo para uma cerimônia chamada de Yom Kippur, é o dia da expiação. Agora eu quero me ater, nesses 10 minutinhos que eu tenho aqui, a respeito desse dia e dessa cerimônia, tá bom, queridos? Então eu vou pedir a sua paciência, porque eu vou estar de olho aqui na minha tela, porque eu quero me ater aos detalhes desse dia. Tá? Não dá para entrar profundamente, mas dá para a gente ter uma noção de como funcionava. Olha, primeiro eu começo dizendo que em Levíticos 16, ele trata desse dia, tá? Ele descreve esse dia. É o dia mais importante do ano judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote vestia as vestes sagradas e de início preparava-se mediante um banho cerimonial com água. Lembrando que esse banho não era tomado apenas nesse dia. Na verdade, uma semana antes, ele começava com esse banho de purificação, tá? Para se preparar para entrar no Santo dos Santos, porque ele só entrava lá uma vez por ano. Em seguida, querido, antes do ato da expiação pelos pecados do povo, eles tinham de oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. A seguir, tomava 2 bodes e sobre eles lançava sortes. Um tornava-se o bode do sacrifício e o outro tornava-se o bode expiatório. Ele sacrificava o primeiro bode, levava seu sangue, entrava no Santo dos Santos, entendeu? Aí ali, queridos, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. O propiciatório era a cobertura da arca, entendeu? Era a tampa da arca, isso era chamado de propiciatório. E ali o sacerdote derramava aquele sangue do animal sacrificado em favor dos israelitas. Depois ele fazia expiação pelos pecados da nação inteira, tá? Da etapa final desse dia, desse sacrifício, o sacerdote tomava o bode vivo, ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode e confessava sobre a cabeça dos bodes todos os pecados dos israelitas e o enviava ao deserto, simbolizando que com isto que os pecados deles eram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto. Era uma cerimônia muito importante para o judeu, a ponto de Deus dizer assim, olha, se alguém não se contristar nesse dia, né? Se alguém não levar a sério esse dia, ele seria morto. Agora, essa cerimônia toda, que era um ato assim, era um dia festivo, né? E que tomava o dia daqueles judeus, toda a preparação, o ambiente, o sacrifício, aquela coisa toda. Tudo isso, querida, era apenas sombra de um futuro muito, muito mais glorioso que aguardava aqueles judeus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O fato, queridos, de que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham de ser repetidos anualmente indicava que eles eram provisórios. Todo ano o mesmo sacrifício, o mesmo ritual, entende? Isso apontava para um tempo futuro, quando Cristo viria para remover de modo permanente todo o pecado confessado. O sacrifício no dia da expiação provia uma cobertura pelo pecado e não a remoção do pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz, no entanto, é a expiação plena e definitiva que Deus oferece à raça humana, é a expiação que remove o pecado de modo permanente. Só Cristo, querido, é de fato esse sacrifício perfeito, só Ele paga ou pagou a penalidade completa dos nossos pecados. Só Ele levou a efeito um sacrifício expiador que afasta definitivamente a ira de Deus sobre nós e nos reconcilia com Deus e restaura a nossa comunhão com Deus. Queridos, esse é um negócio assim
É glorioso demais. Eu tenho dito isso. É glorioso demais. Eu venho repetindo isso porque é glorioso mesmo. É tremendo, sabe? Jesus Cristo na cruz, ele está sendo sacrificado como um cordeiro era sacrificado no Velho Testamento. Só que os sacrifícios que aconteciam no Velho Testamento, eles eram repetitivos. Todo ano havia a necessidade de realizar o mesmo sacrifício pelas mesmas pessoas. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele é definitivo. Ele aconteceu uma vez por todas. Na verdade, o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo entrou no tabernáculo, no céu, e lá no céu ele fez esse sacrifício, ele mesmo, né? A ideia é exatamente, ele próprio é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo é o sacrifício. Então ele se oferece a Deus em sacrifício para remover os nossos pecados. E uma vez que eu estou em Cristo Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Os pecados que eu cometi no passado, os pecados do presente, mais ainda, os pecados que eu ainda vou cometer lá no futuro, todos eles já foram postos em Jesus Cristo e perdoados por nós, perdoados no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que o Evangelho é boas novas, entende? É por isso. Nós temos um Salvador. Nós temos alguém que sabe que nós não poderíamos nos salvar, que nós não tínhamos condições de nos salvar. Nós não tínhamos a mínima possibilidade, querido, de nos ajudar no que diz respeito à salvação. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós não temos condições de cumprir a lei de Deus na sua totalidade, na sua inteireza, né? Só Cristo fez isso, ele cumpriu e foi até as últimas consequências, porque a lei diz exatamente isso: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, e Jesus Cristo foi até as últimas consequências para nos dar salvação. Eu não sei se você crê em Jesus Cristo. Se não crê, não sei o que você está fazendo da sua vida. Não tenho ideia do que você está fazendo da sua vida. Porque a nossa grande bênção, a maior bênção que Deus pode dar ao homem é a graça de crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, no sacrifício que ele realizou naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos salvos, completamente salvos. A nossa relação com Deus é restaurada, a nossa comunhão com Deus é restaurada e nós podemos então desfrutar, queridos, de intimidade com o nosso Deus, sem mais a culpa do pecado, sem mais a ira de Deus sobre nós, mas agora de maneira livre nós podemos entrar no Santo dos Santos, nos apresentar diante de Deus sem nenhum tipo de barreiras mais. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu a nossa morte, porque ele sofreu a condenação do nosso pecado no nosso lugar, e por causa do que ele fez, nós somos salvos, nós somos libertos. Eu não sei se você crê nisso. O meu desafio, a minha oração é que Deus te ajude a crer, porque é a verdade mais libertadora que um homem pode ter acesso. Nenhuma bênção, nenhum outro milagre pode superar o milagre da salvação. O Deus Todo-Poderoso que se faz carne e vai para o madeiro no meu e no seu lugar. Queridos, não há glória maior, não há amor maior, não há amor mais tremendo do que esse. Minha esperança é que o Senhor te ajude a crer em Jesus Cristo, que você confesse Ele como teu Senhor e como teu Salvador e encontre nele a salvação prometida, no nome de Jesus. Deus te abençoe, tá bom?